eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Oh, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Quem é? Seu nome é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é seu Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. O Rei da glória. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei, para que entre o Rei. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Pode entrar, Jesus. Nos rasgamos, nos prendemos aos teus pés, Senhor. Jesus, 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 Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, texto da palavra do Senhor, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas.
Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Como nós estamos no mês da oportunidade, é sempre bom o Senhor nos proporcionar oportunidade para podermos falar das grandezas do Senhor, podermos também aprender com o Senhor. Falando em oportunidade, o salmista no Salmo de número 90, ele diz desta forma, ele faz uma observação entre a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Ele observa a eternidade de Deus e a passividade ou a temporalidade ou a vaidade deste homem. Um Deus que é eterno e um homem que é passageiro. E aí no Salmo 90 ele começa a escrever e ele traz essa fala desta forma: ensina-me, ó Deus, a contar o meu tempo ou a minha vida, para que eu possa alcançar coração sábio. E quando nós olhamos para esta fala do salmista, nós entendemos que ele está dizendo: Senhor, me dá um coração sábio para que eu possa andar de acordo à tua vontade, ou fazer aquilo realmente que o Senhor quer que eu faça, ou que eu me coloque à tua disposição para te servir da maneira que o Senhor quer na minha vida. Então ele diz: ensina-me a contar os meus dias ou o meu tempo, para que eu possa alcançar coração sábio. Oportunidade é algo que demanda uma atitude quando recebemos. Oportunidade nada mais é do que um momento, uma ocasião favorável, aquilo que nos traz a decisão, aquilo que nos traz o momento de decidirmos o que fazer. Aleluia! E eu quero dizer nesta noite que o Senhor, Ele tem oportunidade para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. O nosso Deus é um Deus de oportunidade, e Ele sempre, em todo o tempo, Ele vai estar dando oportunidade para o homem, independente da situação ou circunstância que esse homem se encontre. O nosso Deus está sempre pronto para dar uma nova oportunidade para este homem, porque desde o início foi assim, Deus sempre dando mais uma oportunidade para este homem. Que nesta noite, aleluia, palavra do Senhor encontre lugar em nossa vida, em nosso coração, e nós possamos entender qual é a oportunidade
que Deus está nos dando neste dia, nesta noite, para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória. Talvez uma oportunidade de orarmos mais, uma oportunidade de lermos mais, de amarmos mais, de abraçarmos mais, de nos arrependermos mais, de olhar para o Senhor e ver como Ele é grande e como nós somos pequenos, mas independente disso, Ele sempre vai estender a sua mão para nos levantar e para nos fazer andar na presença do Senhor. Então veja que o texto que eu li nesta noite é um texto tão conhecido de todo o povo de Deus, todos conhecem esse texto. É o texto da consagração de um profeta que profetizou num período longo da história do povo de Deus, para a nação de Judá, ou para as tribos de Judá. Aleluia! O profeta Isaías é o profeta que profetiza a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, 740 anos antes de Jesus adentrar o templo, aleluia, nascer na manjedoura e adentrar o templo e ser apresentado por Zacarias. Por isso que, quando eu estava ouvindo a palavra do Senhor no sábado, na Santa Ceia, eu ouvindo o pastor Haroldo falar, e ele falava da pequeneza do templo que foi reconstruído, o segundo templo. E olhando a história, nós vamos entender que, quando o profeta diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque a primeira casa, o templo de Salomão, não teve a oportunidade de receber o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a segunda casa teve a oportunidade de receber e apresentar naquele templo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Por isso a glória da primeira casa seria maior do que a primeira. Olhando para essa palavra, nós vamos ver o profeta Isaías diante de um quadro difícil da sua vida. O rei Uzias, a Bíblia diz que ele morre. E nós olhando para a história, nós vamos ver que o rei Uzias, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, vai narrar a história do rei Uzias. E nós vamos ver que ele foi um rei poderoso, um rei referência no meio do povo de Judá. Depois de Davi, foi o maior rei que Judá teve. E ele governou por muito tempo, ou por mais de 40 anos. A Bíblia diz que o Senhor o abençoou, porque ele se prontificou, ou se dispôs, ou aproveitou a oportunidade para buscar o Senhor e andar nos seus caminhos, conforme tinha feito seu pai. A Bíblia diz que enquanto ele andou na presença de Deus e buscou ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor o prosperou grandemente. E foi um momento onde o povo de Judá teve o seu auge de prosperidade. Teve o maior exército da época, conquistou muitas cidades, fortificou as cidades, trouxe segurança, trouxe tranquilidade para a nação, ou para as tribos de Judá. Mas dado o momento, a Bíblia vai dizer que o seu coração se envaideceu, e ele entra no templo para querer oferecer sacrifício ou oferta de incenso ao Senhor. Aleluia! Nós sabemos que o povo de Deus, na antiga aliança, ele era levado ou conduzido por 3 ofícios. O primeiro ofício era o ofício do rei. O rei era levantado por Deus. O segundo ofício era o sacerdote. E o terceiro ofício era o profeta. O rei organizava a nação. O sacerdote cuidava do culto. E o profeta trazia a presença de Deus, a palavra de Deus para o povo. E falava para o povo o que Deus queria deste povo. Aleluia. Judá está numa condição de prosperidade, vai tudo muito bem, e de repente o coração do rei fica orgulhoso, e ele entra no templo, onde não era permitido que ele entrasse para oferecer incenso ao Senhor. Às vezes,
quando nós prosperamos, às vezes quando nós nos tornamos grande no nosso pensamento, tomamos atitude que vai na contramão da vontade de Deus, mas que nesta noite, independente da nossa grandeza, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós imaginamos que temos, não devemos esquecer do nosso Deus e de todo o tempo depender desse Deus poderoso. Amém. Aleluia. Judá gozava do auge, gozava da prosperidade, e esse rei entra no templo para oferecer incenso ou sacrifício ao Senhor. Ele é reprovado pelos sacerdotes. O sacerdote coloca ele de certa forma para fora do templo, e de repente a mão do Senhor cai sobre ele, e ele fica leproso, e ele é afastado do reino, e passa os seus dias afastado da casa real, e o seu filho governa. É nesse cenário que de repente Isaías, na confiança que ele tinha no rei Uzias, ele se encontra olhando talvez para o rei Uzias morto agora, e ele imaginando: o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. De repente, aleluia, você passa por situação semelhante, perdeu alguma coisa, perdeu algo, talvez perdeu aquilo que era a sua referência, aquilo que você melhor, aquilo que você confiava. Mas eu quero te dizer nesta noite, o nosso Deus, ele continua presente na nossa vida, independente de qualquer circunstância, ele continua sendo Deus. Se houve morte, o Senhor é a vida e ele continua conosco. Se houve perda, ele é aquele que provê, e ele continua provendo para o seu povo em qualquer tempo, seja tempos difíceis, seja tempos de aflição, o nosso Deus continua sendo o nosso Senhor, aleluia, o nosso pastor, e nada nos faltará. Aleluia. A grande dificuldade do nosso tempo é de confiarmos plenamente em Deus. A grande dificuldade do nosso tempo, desse tempo, é de confiarmos plenamente no Senhor. Mas a Bíblia diz que nós devemos confiar nele, aleluia, independente de qualquer coisa. Confia no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração, diz a palavra de Deus. Aleluia. Grande dificuldade é confiar em Deus. Sabe por que confiamos pouco em Deus? Porque não conhecemos a Deus. Sabe por que não ofertamos, não trazemos o dízimo como deveríamos? Porque não conhecemos a Deus. No momento em que conhecermos a Deus de forma profunda, nós vamos entregar tudo ao Senhor e continuar crendo nele, porque ele continuará conosco, nos dando vitória, nos abençoando e nos fazendo prosperar. Às vezes, a autoconfiança nos tira da dependência de Deus. Foi isso que aconteceu com Uzias. De repente, Isaías se vê nessa situação. Mas o Senhor, que conhece cada um de nós, ele sempre tem os propósitos, ele tem sempre os seus caminhos. E de repente, a Bíblia vai dizer que Isaías, ele tem uma visão. Não era mais a visão do rei Uzias, não era mais a visão daquela referência que ele havia perdido, não era mais a visão daquele homem que ele confiava pelo seu poderio bélico, ou pelo seu poder de organização, de administração, de gestão. Não é mais Uzias, mas é aquele, aleluia, que está sentado sobre o alto e sublime trono, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, não somente o Deus de Isaías, mas o Deus desta igreja, o Deus que continua conosco, o Deus presente, o Deus que continua nos dando vitória. Aleluia. Independente de qualquer coisa, os nossos olhos precisam estar no Senhor. Independente de qualquer situação, os nossos olhos precisam estar no Senhor. A Bíblia vai dizer que nós precisamos olhar para o Senhor
que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia também diz que nós devemos deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia ou nos assedia e corrermos a carreira que nos está posta ou preparada, olhando para quem? Não para aqueles que talvez foi a nossa referência, não olhando para o nosso patrão, não olhando para os nossos políticos, não olhando para ninguém, para autoridade alguma, mas tendo uma referência poderosa, forte no céu, que continua conosco através do seu Espírito Santo, e nesta noite Ele está conosco, Ele está e habita no nosso coração, em cada um de nós. Aleluia. Deixando o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia ou nos assedia, e correndo a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Talvez Isaías agora, ele começa a entender quem é Deus. A Bíblia diz no versículo de número 1, assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai escrevendo aquilo que ele está vendo. E ele diz mais: os serafins estavam acima dele. Aleluia. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e voavam sobre o trono do nosso Deus. E eles não se cansavam de adorar o Senhor. Aqueles seres ardentes voavam, e passando um pelos outros, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Isaías agora não vê o homem leproso, Isaías não vê mais o rei morto, mas ele vê um rei todo-poderoso, Senhor de toda a terra, assentado sobre um trono, e os serafins o adorando em todo o tempo, e dizendo que ele é santo. Aleluia. Dizendo que ele é santo, que ele é santo e que ele é santo. Isaías descreve a grandeza de Deus, e ele começa, eu creio, que perceber o que estava acontecendo com ele, quando ele continua narrando: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Essa é a visão do profeta. Esta é a visão daquele que agora estava entendendo qual era o Deus que ele servia. Às vezes nós perdemos referências porque confiamos em pessoas. Às vezes nos frustramos porque confiamos em familiares, patrões, empresas. Aleluia. Mas Isaías agora começa a ver quem é Deus. Aleluia. O salmista dizendo no Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo inteiro e aqueles que dele habitam. Veja que o nosso Deus não é um Deus com letra minúscula, não é um Deus pequeno. O nosso Deus é um Deus grande. É que nós não temos a ideia, nós não conseguimos com a nossa mente entender quem é o nosso Deus. Se entendêssemos quem é o nosso Deus, nós todos os dias, quando levantássemos pela manhã, nós levantávamos nossas mãos para o céu e teríamos a oportunidade de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mundo inteiro e aquele que nele habita.
poderíamos levantar nossas mãos e dizer: Senhor, muito obrigado, porque Tu és grande, aleluia, e Tu és grande, mas Tu se transformasse num pequeno Deus e entrou dentro do meu coração e me tornou grande para a glória do Seu nome. Aleluia. Nós não pararíamos de glorificar o nome do Senhor. Então veja que é nesse cenário que Isaías descortina a glória de Deus. Sentir a glória de Deus é muito bom. Ver a glória do Senhor é muito bom. Assistir a manifestação da glória do Senhor é muito maravilhoso. Eu creio que Isaías ficou estupefato, ficou entusiasmado, ficou feliz com a grandeza do nosso Deus, daquilo que ele estava vendo. Mas de repente, aleluia, eu quero colocar desta noite desta forma, que a glória do Senhor, ela tem que provocar resultado em nós. A glória do Senhor, ela precisa provocar em nós mudança. Aleluia. O nosso Deus não faz nada sem propósito. O nosso Deus não faz nada sem ter um propósito definido. Quando o Senhor se manifesta, Ele tem propósito definido na nossa vida, na vida da igreja, na vida da nossa família. Deus não faz nada sem propósito. Aleluia. Tivemos cultos maravilhosos, sábado na ceia maravilhoso, domingo maravilhoso culto, mas não adianta virmos à igreja, ouvir a palavra, a manifestação do Senhor, a glória de Deus, ter a visão do céu, e isso não provocar mudança na nossa vida. Toda a glória, ela precisa trazer mudança na nossa vida. Toda glória, toda manifestação da glória, ela traz mudança. Isaías vê a glória, descreve a glória, vê os serafins glorificando o santo que está no trono. Ele vê a grandeza do Deus Todo-Poderoso, ele vê os serafins falando que esse Deus é santo. E agora eu creio que ele tem uma outra visão. A primeira visão é a visão da grandeza de Deus, da santidade de Deus, do trono de Deus. A segunda visão é uma visão pessoal, é a visão que ele tem dele mesmo. A glória do Senhor precisa provocar uma visão interior da nossa vida, como nós estamos vivendo, de que maneira nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo, para que o Senhor, aleluia, continue operando na nossa vida, trazendo mudança. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Aleluia. Na leitura da ceia, Paulo ensinando e escrevendo no capítulo 11, ele vai dizer desta forma: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia. Quando a manifestação da glória de Deus acontece, tem propósito definido, nós precisamos olhar para dentro de nós. A santidade de Deus provoca em nós, aleluia, um resultado que é como se nós olhássemos no espelho e começasse a observar os nossos defeitos, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos colocar no lugar, a direção que nós devemos tomar, a quem nós devemos exaltar, a quem nós devemos ouvir, a quem nós devemos obedecer, a quem nós devemos glorificar e a quem nós devemos nos santificar. A glória de Deus provoca em Isaías algo que ele passa a olhar para dentro dele. E ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Veja que a grandeza de Deus, a santidade de Deus provoca uma reação no profeta, e ele logo percebe que ele está se definhando diante da santidade e da grandeza de Deus, mas logo ele grita: ai de mim que vou perecendo. Aleluia.
Quando nós percebemos a grandeza de Deus e olhamos para a santidade dele, nós vamos perceber como nós somos defeituosos, pecadores e miseráveis e precisamos da glória, da graça, da manifestação, do poder transformador do Espírito Santo através da sua palavra em nós. Aleluia. Aleluia. Não adianta somente ver a glória. Não adianta somente participar da glória, não adianta somente ver o mover de Deus, a casa encher de fumaça, o séquito andar junto com ele, os seres ardentes glorificar, os seres ardentes cobrir os pés em temor, o rosto em temor e dizer que ele é santo, isso é maravilhoso, mas deve provocar em mim uma atitude que me remeta à santidade do Deus que está no trono. Aleluia, aleluia. Veja que o apóstolo Pedro, ele escrevendo a sua carta, no capítulo 1, ele vai, e o versículo 15, ele vai dizer: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo, porque eu, Deus, sou santo. Aleluia, aleluia. Às vezes estamos nos esquecendo para que nós fomos chamados. Às vezes nós estamos esquecendo que nós fomos consagrados ao Senhor, que nós fomos santificados pelo Senhor e que nós precisamos andar em santificação. Aleluia. Explico. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, que o sacrifício de Cristo, ele tira de nós toda a culpa, ele tira de nós todo o pecado e nos coloca diante de Deus em posição de santo. O que é isso? Potencialmente santo. Você é potencialmente santo. Para quê? Para trilhar um caminho de santificação. Deus te limpou, te purificou, te justificou, te filiou e te santificou, para que agora eu, na condição de santo, puro, justificado pelo sangue do nosso Senhor, eu possa caminhar, aleluia, cada dia em santificação diante daquele que está no trono e que tem os seus olhos como chama de fogo, e ele conhece cada coração, cada vida, o que eu faço, o que eu falo, como eu falo, como eu ando, com quem eu falo, com quem eu ando. O nosso Deus, ele conhece todos os nossos caminhos. Aleluia. O salmista vai dizer: para onde me irei da tua face? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao mais alto céu, lá tu estás, porque lá é o trono de Deus. Se eu descer na mais baixa terra, lá tu estás, porque aqui é o estrado dos teus pés. A tua grandeza alcança o céu, e a tua grandeza alcança a terra. Aleluia, glória a Deus. Como vamos andar, aleluia, se não for em santidade diante desse Deus? Aleluia. Santidade não é nada aparente, amados. Santidade não é aparência. Quando falamos de santidade, não é nada aparente. Aleluia. O que Deus quer de nós é uma santidade interior. Essa santidade interior, ela me remete ao exterior e vai me fazer andar em atitudes, em ações, em comportamento que dignifique e que caracterize a minha vida como santo, porque um dia o Senhor me santificou. Logo Isaías percebe o seu estado de miséria e ele diz: ai de mim que vou perecendo. Aleluia. Mas não fica somente nessa frase, ele diz: porque sou homem de lábios impuros. Aleluia, aleluia. Ele não somente reconhece
o seu pecado, a sua fragilidade diante da santidade de Deus, mas ele confessa aquilo que ele realmente é. Quando queremos ser perdoados pelo Senhor, quando queremos ser santificados pelo Senhor, quando queremos ser purificados pelo Senhor, não devemos somente reconhecer, mas dizer para o Senhor: eu sou pecador, mas o Senhor é santo. Eu sou pecador, mas o teu sangue me purifica de todo o pecado. Eu sou pecador, mas eu me coloco diante de ti, porque eu sei que o Senhor é grande e é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado e limpar o meu coração de toda mancha. Ninguém se esconde de Deus. Talvez você esteja pensando que é uma pregação que vai me aterrorizar. Não, não é para aterrorizar ninguém, mas é para nos trazer para próximo de Deus. Aleluia, para nos aproximarmos de Deus. Isaías diz: ai de mim que vou perecendo. Por que, Isaías? Porque eu sou homem de lábios impuros. Olha, um profeta, já profetizava, já tinha um ofício de profeta, mas profetizava, mas tinha lábios impuros. Aleluia. O que é lábios impuros? Talvez as pessoas remetam isso a palavrões, a palavras baixas. Não. Lábios impuros é faltar com a verdade. Lábios impuros é viver no engano. Lábios impuros é falar de pé e não sustentar sentado, ou falar sentado e não sustentar de pé. É coração doble, é dois corações, é duas motivações. Uma hora eu sou, outra hora eu não sou. Uma hora eu sou profeta, outra hora eu não sou profeta. Mas nesta noite Deus quer nos fazer pensar, aleluia, e trazer à nossa memória que Ele é santo e Ele nos capacitou, aleluia, como santo, para trilharmos um caminho de santificação. Aleluia. Por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, ele diz dessa forma: segui a paz com todos. Veja o relacionamento. Segui a paz com todos. A santificação provoca um relacionamento sadio, um relacionamento de paz, um relacionamento de harmonia. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos santificou. E nesta noite nos remete a pensar que nós fomos chamados para andar em santificação. Aleluia. 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 Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não há santificação fora de Deus. Não há santificação fora de Cristo. Aleluia. Aleluia, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e nos tornamos justificados pela fé, aleluia, através do seu sacrifício, Ele nos santificou, aleluia. A graça, aleluia, nos alcançou, o perdão nos alcançou, aleluia, somos santos, precisamos denotar isso em atitudes, em ações, em palavras, em relacionamento. Aleluia. Relacionamento. A maior dificuldade do ser humano é relacionamento. A grande dificuldade nossa é de nos relacionarmos em harmonia. Relacionamento demanda confiança. Relacionamento demanda diálogo, conhecimento. E a grande dificuldade nossa é nos relacionarmos de uma forma harmônica, mas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele nos trouxe para essa comunhão maravilhosa e podemos nos relacionar em paz e em santificação. O resultado, Isaías agora vê a grandeza de Deus,
olha para dentro dele, segundo a visão pessoal, e percebe quanto ele precisa de Deus, quanto ele precisa ser santo. Talvez você esteja perguntando: e agora o que eu faço? O que eu faço? Deus sabe de tudo e conhece tudo. A Bíblia diz, lá nas cartas, capítulo 2 do Apocalipse, diz que ele anda no meio dos castiçais. Ele passeia ou anda no meio das igrejas. E ele diz mais assim: eu conheço as tuas obras. Veja aqui, Deus conhece. Quando João vê ele no capítulo 1, a Bíblia diz que João cai como morto. Por quê? Porque os seus olhos são como chamas de fogo, alcança toda a terra. Aleluia. Não é para nós ficarmos assustados, não. É de glorificar a Ele e se render a Ele e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Eu preciso de Ti, Senhor. Isaías logo percebe e confessa aquilo que ele é, aquilo que ele fazia. E ele começa também a perceber a sua volta. E ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja que ele não estava sozinho nessa condição. Ele olha em seu entorno e fala: habito no meio de um povo de impuros lábios. Como nós estamos? Habitamos no mundo corrompido pelo pecado. Habitamos no mundo para onde a gente se volta, o pecado já está dominando. Ele percebe o seu entorno. Aleluia. E como viver no meio desse mundo tão difícil, tão dominado pelo pecado, no maligno, em santidade ou em santificação. Veja que o salmista no Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado o varão, que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer no Senhor, olha aí, e na sua lei, na sua palavra, na sua lei medita de dia e de noite. Salmista no Salmo de número 119, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele vai dizer mais: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor nos remete a andar em caminho que agrade e que adore aquele que é santo e que tem, aleluia, o poderio na sua mão. Como nós estamos, onde nós estamos, com quem nós andamos, o que nós estamos fazendo, não é para andarmos atemorizados, não, é para sermos o que somos. E o que nós somos? Nós somos luz do mundo. Olha aí que maravilha. O que nós somos sal da terra. O que nós somos? Nós somos santo. O que nós somos? Nós somos embaixadores de Cristo na terra. O que nós somos representantes de Deus. Para onde eu vou, aleluia, Deus vai. Para onde eu vou, Deus vai. Para onde eu vou, Deus vai. Onde eu estou, Deus está. Onde eu vou é um altar erguido ao Senhor, porque a minha vida é um altar diante de Deus e diante do Senhor, aleluia. Onde eu estou, eu levanto um altar para glorificar aquele que é santo. A grande dificuldade nossa é de acharmos que nós somos santos em determinados locais. Aleluia. Determinados locais eu sou santo. Porque lá tem que andar assim, lá tem que vestir assim, lá tem que se comportar assim, lá tem que falar com um tom de voz diferente.
onde eu vou, eu sou um representante de Cristo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que pela primeira vez os apóstolos foram chamados de cristão, porque andava como Cristo andava, era pequenos Cristo, onde eles iam, era como se Cristo estivesse com ele caracterizado neles, onde eles iam, eles manifestavam a santidade do Cristo, a qual eles serviam. Grande dificuldade, aleluia, é vivermos assim. Mas a Bíblia vai dar mais uma fala. Ela diz assim: se andarmos na luz, olha, o apóstolo João, capítulo 1, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, aleluia, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, a luz traz as obras, a claridade. Quem anda na luz não tem como esconder as obras. Se andarmos na luz como Ele está na luz inacessível do nosso Deus, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz Senhor, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, não tem como esconder isso de ti, porque a tua luz me alcança, onde eu vou o Senhor está, não tem como se esconder do nosso Deus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. Aleluia, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É bom vermos a glória, é bom sentirmos a glória, mas mais maravilhoso ainda é essa glória invadir a nossa vida, e nós percebemos quanto nós precisamos nos aproximar de Deus, para agradar ao Senhor em todo o tempo. Deus purifica o nosso pecado. De repente Isaías percebe como ele está, o que ele faz, e as pessoas que estão à sua volta, aleluia, ele percebe todo o seu entorno, ele percebe onde ele está e com quem, de que forma, aleluia. Me faz lembrar a palavra de Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo fala no capítulo 6 de João, algumas palavras fortes, e os discípulos falam: dura esse discurso. 6 de João, capítulo, versículo 50 para frente, esse discurso é duro, aleluia. Aí a multidão começa a ir embora, fica alguns discípulos, e aí Jesus pergunta: vocês não querem ir com eles? Pedro, eu creio que faz um silêncio, e Pedro, eu creio que olha para os demais, e olha para Jesus, e ele diz: para quem? Não é para onde. Onde dá sinônimo de lugar, mas para quem demanda pessoa. Nós precisamos estar em Cristo. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando conhecemos que Ele é o Cristo, nós não vamos querer sair da presença dEle, de nos esconder nele, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está escondido em Cristo, Cristo está em Deus, o diabo não lhe toca, o diabo não lhe alcança, porque nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. O diabo ruge, faz barulho, mas não nos alcança, porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Em tempos passados, o diabo tinha acesso à presença de Deus e acusava cada um de nós. Mas nós vamos perceber que no capítulo 13 de Apocalipse ele não tem mais esse domínio, esse direito.
E quando ele tinha esse direito, talvez de entrar na presença de Deus para nos acusar, eu acredito que ele, está vendo lá fulano de tal, lá na igreja tal, no lugar tal, aleluia, ele está em pecado, ele está sujo, ele está derrotado, ele não está te agradando, aleluia, mas aí o nosso Cristo está lá à direita de Deus, e ele diz, meritíssimo, e bate na mesa e diz assim, aleluia, ele custou o meu sangue, eu o santifiquei, eu o justifiquei, aleluia, ele pode pecar, ou talvez até peque, mas quando ele se reporta a mim, eu sou o advogado que justifico, que purifico, que perdoo, que saro, que restauro, que trago de volta, que levanto, que dou outra oportunidade. Aleluia, esse é o nosso Deus. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer.